Salve, excelências! Com muita honra, com muita alegria, estamos no nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada, podcast com as estrelas. E com muita honra, nós trouxemos aqui um craque, um monstro, um dos maiores comunicadores do estado de Goiás. Ele tem, nós estávamos até conversando aqui no nosso briefing da nossa sessão maravilhosa de conhecimentos, quase 43 anos, formado pela Unip em administração de empresas, tem MBA em gestão e marketing pela GV, é um apelido, né? Fundação Getúlio Vargas, olha o peso desse caboclo, e diversos outros cursos de negócio e marketing, tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, no Face, vira e mexe. Eu tive a honra de estar com ele por 2 oportunidades no podcast com ele, aprendendo com ele, também devolvendo alguns códigos aprendidos com ele. É uma pessoa formidável, de uma família maravilhosa. Tenho certeza que você vai levar muitas informações nesse podcast para a sua vida. Essa é a nossa missão, trazer pessoas valiosas que têm o seu valuation, né, a ser ponderado por todos vocês. Então, você que é nosso seguidor, nosso entusiasta, antes de apresentar esse ser humano formidável, já, por favor, compartilhe, curta, siga-nos, manda isso para o máximo de pessoas que você quer bem, pois o podcast com as estrelas tem uma missão: transformar a riqueza de debate, a riqueza de uma boa conversa em valores eternos para você que nos segue. Então, com muita honra e com muito louvor a Deus por essa vida, quero apresentar a todos vocês meu amigo, meu parceiro, um homem que tem muito ainda a dar de substratos de valores para as pessoas, Josimar Pereira. Seja muito bem-vindo agora, na qualidade de sabatinado, ao podcast das estrelas. Josimar Pereira, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que honra, cara. Estou muito feliz por você estar iniciando essa trajetória aqui, que eu acho que você também é um excelente comunicador, e me sinto muito honrado por estar aqui no seu podcast. Muito obrigado, Josimar. Começamos então. Nós temos aquela filosofia de fazer um podcast breve, pedagógico, otimizado, para que as pessoas realmente peguem o máximo de informações dentro de um espaço pequeno. Começamos então com perguntas basilares do nosso conteúdo. A maioria dos brasileiros quer empreender, a grande maioria. O que as pessoas querem ouvir? Por que a grande maioria também morre no primeiro obstáculo hoje no Brasil, Josimar? Você falou um ponto extremamente interessante. Nós somos um dos maiores empreendedores do mundo. Somos criativos, somos inovadores. O problema é que temos poucos incentivos e a maioria empreende por necessidade. A maioria tem uma verba muito curta e ainda precisa sobreviver. E o mercado não vai responder à sua necessidade. Então, esse é um dos principais pontos que levam ao fracasso das empresas e dificultam a chegada delas no segundo ano. Então, a gente pode acrescer que o amadorismo. Isso, o amadorismo e talvez aquela... Porque vamos separar aqui empreendedor e perfil administrador. O que é o empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que cria, que desenvolve, que tem boas ideias, que traz inovação. Então, ele é muito apaixonado pela ideia. E, às vezes, essa paixão, essa vontade de fazer a ideia dar certo, ele esquece de analisar com mais cautela o mercado. E aí ele entra no negócio. E o ponto que eu falei anteriormente, o investimento é pequeno. Ele precisa fazer com que aquele negócio dê certo. E não é por aí. Não é porque ele quer, não é porque ele tem paixão, que ele acha que a ideia dele é revolucionária, que o mercado vai absorver. No mercado você tem que fazer um estudo, você tem que primeiro fazer perguntas, saber perguntar, saber para quem você vai vender. Exemplo, você tem uma hamburgueria. Nós discutimos muito sobre isso lá no meu podcast, as 2 vezes que você foi. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem está querendo fazer o seu plano de negócio. Por que é que eu vou deixar de comprar na hamburgueria do Evandro para comprar na sua? Tem algum diferencial? Então é por aí. Se você está querendo empreender, você tem que primeiro começar a fazer perguntas. Não focar na solução, focar no problema.
A partir do momento que eu foco no problema do Evandro e começo a olhar a concorrência, o que já existe, eu tenho muito mais chance de acertar no meu projeto e trazer algo mais inovador de fato, assim como eu pensei que a minha ideia era genial. Perfeito. O empreendedor brasileiro, de uma forma sui generis, ele pinça no amadorismo, e eu posso acrescer que também que o empreendedor de primeiro plano, de primeiro turno, ele também é emocional? Normalmente ele é mais emocional do que razão. E é uma característica do empreendedor. Não tem assim, não é uma coisa muito grave. O problema é que um negócio ele é feito de fases, Evandro. Você tem a fase que você precisa dessa paixão e de coragem, porque senão você não vai. Porque se for pensar nos problemas e nas dificuldades, você não empreende. O problema é você manter-se somente nessa fase, só nessa emoção. Você tem que ir evoluindo ao longo do tempo e entendendo as fases. Olha, essa primeira fase eu tive uma boa ideia. Agora eu vou passar pelo processo de validação. Eu tenho pessoas que gostaram do meu produto, ou eu nem tive esse tempo, que a maioria faz. Ele não vai fazer o que a gente ensina no marketing, fazer a validação antes. Ele vai colocar o produto para rodar. Colocou o produto para rodar, deu certo, tá legal, tá tendo retorno. Qual que é o segundo passo agora? Ele vai começar a qualificar um time. Começou a qualificar um time, e lembre-se, no primeiro momento, você tem que ser o faz tudo. Lembra que a gente comentou aqui no briefing que você passou por essa etapa? Perfeitamente. Você tem que ser o faz tudo. O que você não pode é continuar sendo esse faz tudo sem se qualificar. Essa é uma das grandes razões que faz com que as empresas não passem do segundo ano e mais de 50% não passa nem do quinto ano. Então, essa paixão de não se qualificar e se profissionalizar, ou seja, ficar só no estágio zero quando você começou, você tem que entender que o seu negócio ele é uma evolução, ele é uma escala. Assim como no meio acadêmico, a gente sai do ensino médio, vai para o ensino superior, depois diz que a gente tem que fazer um estágio, depois vai para a pós-graduação, depois vai para o mestrado e por aí vai. Na empresa não é diferente. Tem todo esse processo. Você não pode ficar só no estágio inicial. É preciso um pouquinho mais de razão, planejamento para você conseguir pelo menos passar do segundo ano. Perfeito. Então, só, nesse primeiro turno da nossa conversa, nós já podemos passar, então seria plausível falar que, para quem nos ouve, para quem nos assiste, é plausível falar, então, sim, eu quero empreender, mas eu tenho que estar preparado para as primeiras frustrações. Sim. E que eu tenho, de acordo com o que já foi desenhado no Brasil, estar preparado para que eu seja menos emotivo e mais racional. Seria isto? Mais ou menos por aí? É igual eu falei agora há pouco. A paixão é o que vai te fazer empreender. É o que vai te fazer sair do grupo de 10 pessoas. Que 10 sonha, 8 continua CLT e 2 tem coragem. Então, parabéns para esse cara. Isso é bom. Essa parte da emoção ela é boa até aí. Só que se você puder dar uma pesquisada antes, hoje a gente tem muitas ferramentas, a gente tem o próprio Sebrae, você não tem condição de pagar uma consultoria particular, você pode procurar o Sebrae e você começa a maturar a sua ideia antes. Olha, se eu quero montar um restaurante, você começa a responder vários porquês. Quero montar um restaurante. Por que eu vou montar um restaurante? Segundo porquê, eu conheço alguma coisa de comida? Eu tenho noção de comida? Terceiro ponto, quem são os concorrentes? Quarto ponto, aonde que eu vou montar esse restaurante? Quinto ponto, fazer um planejamento mínimo, por mais que você não entenda nada, mínimo, de quanto você vai investir, o tempo de retorno desse investimento e quanto você vai precisar de fazer de reinvestimentos. E se você tem condição de sobreviver enquanto esse negócio possa acontecer. Porque se você vai sobreviver do negócio, pode ser que no primeiro momento essa paixão vai acabar muito rápido, porque aí você não consegue. Exemplo, a gente estava conversando antes aqui de pessoas que patrocinam, que investem em marketing, empresa pequena, ele quer um resultado o quê? Imediato. Por quê? Porque ele não tem condição, ele tem que, se ele vai fazer uma ação com você aqui, se ele começa a patrocinar seu podcast, ele quer resultado no primeiro e no segundo. Se no primeiro e no segundo ele não vendeu, ele chega e você, Evandro, seu podcast não dá resultado, porque ele precisa de imediato. Então, o pequeno negócio, que ele tem uma verba pequena, se ele não entender que ele tem que fazer duas escolhas. Quando você não tem capital para investir, você tem que ser o faz tudo por um período.
e depois você tem que se profissionalizar. O que a gente pode passar para quem nos assiste também, como forma pedagógica, é que a maioria das pessoas que querem nadar nesse oceano chamado empreendedorismo, a grande maioria não sabe sequer o que é plano de negócio. Sim. E no plano de negócio você analisa, como você muito bem ponderou, é analisada a questão da concorrência, o seu brand, network, recursos humanos, capital de giro, capital de investimento, impostos, que nos comem todos os dias, 25 horas por dia. Então, assim, uma sugestão que a gente dá, né, inclusive nesse MBA que eu concluí agora no IPOG, ainda fica o IPOG a dica para nos patrocinar, viu? Meu canal e o seu, tá? Realmente o plano de negócios bem estruturado, que é nada mais, nada menos que um planejamento do seu concorrente. O que o seu concorrente tem de produto e de serviço que está na frente? Como é que eu vou lançar o meu produto? Eu posso dar um passo maior que a minha perna, né? Então, o plano de negócio, na sua visão, é o primeiro tijolo do sucesso do empreendedorismo no Brasil. É isso? Esse é o cenário ideal. O ideal seria que todos fizessem um plano de negócio. Eu nem cheguei naquele exemplo no início do plano de negócio, porque eu estou comunicando com aquele cara que, mesmo a gente falando do plano de negócio, Evandro, Sim. Ele é o cara que vai muito pela paixão. Ele vai, de fato, começar um negócio sem fazer um plano de negócio. Foi por isso que eu dei uma orientação. Olha, cenário ideal, plano de negócio. Mas se você não quer fazer um plano de negócio, para você ir no escuro e não apanhar tanto, começa pelo menos ouvindo essas dicas que eu coloquei aqui no começo. Respondendo essas perguntas. Por que eu vou montar esse negócio? Se eu tenho uma expertise de mercado, se eu não tenho. Agora, o cenário ideal é você fazer um plano de negócio, que você tem auxílio do Sebrae, você tem ferramentas digitais que você só preenche, você vai ali que você preenche e você consegue montar seu plano de negócio. Só que a maioria, hoje, com todos esses recursos, principalmente com a internet, com um podcast como esse aqui, ainda não busca esse auxílio. Ele olha simplesmente para o carro do Evandro na porta da hamburgueria. Eu vou montar uma hamburgueria porque o Evandro está andando de carrão, eu vou montar. É verdade. Você acha que isso é brincadeira? Não é, isso é verdade. Eu ouço isso todos os dias. Esses dias, Evandro, uma colega me ligou e falou assim, mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Josimar, eu tenho 500 mil para uma amiga. Quando fala amiga, ela mesma está com vergonha de perguntar. Eu tenho 500 mil. Que tipo de negócio que eu monto em Goiânia? O que está dando dinheiro? Falei, cara, eu não sei o que está dando dinheiro. Não existe essa do que está dando dinheiro. Depende muito de você, do seu perfil. E aí entra uma série de perguntas. Quando eu vou fazer um plano de negócio para um cliente, Evandro, eu tenho um questionário, dependendo do investimento, que varia de 50 a 100 perguntas. Se você hoje chegar em mim e falar assim, Josimar, eu tenho R$1 milhão, eu quero montar um negócio. Eu vou te mandar esse questionário para você responder para mim. Enquanto você não responder esse questionário, eu não vou nem sentar com você para a primeira reunião. Porque, às vezes, nas respostas desse questionário, o cara já olha e fala assim, não é o momento. Porque nem sempre sonhar com essa liberdade, porque muita gente tem uma falsa ilusão que o melhor para a vida dele é empreender. Talvez você não tenha um perfil. Se você é um cara, Evandro, que você quer segurança, se você é um cara que você quer ter planejamento para viagem, se você é um cara que quer horário de entrada e de saída, você não está preparado para chegar no final do mês, você tem uma folha de pagamento de R$50 mil e você não tem R$1 na conta, não vai empreender. Vai passar num concurso, vai levar uma vida mais tranquila. Então, esse é o problema. E este questionário dá essa base. Então, para quem vai começar, como se diz numa linguagem simples, vai começar só na emoção, faça pelo menos esse rascunho ou busque na internet pelo menos um modelinho básico de plano de negócio. Eu posso fazer um plano, se te interrompendo já? Sim. Para quem nos ouve, conversar com o gênio é outro nível. Você falou muito bem, nós temos hoje ferramentas, instituições que têm realmente, eu conheço o Sebrae, é uma estrutura, uma autarquia maravilhosa. Agora, mas eu não quero ir até o Sebrae, eu tenho dificuldade. Eu vou dar uma dica importante, eu tenho aprendido muito com ele. Eu acho que a maioria dos alunos, tem um aluno ali atrás da gente, o ChatGPT, ele consegue hoje ser uma ferramenta tecnológica que vai atender, sabendo fazer as perguntas corretas, né? O ChatGPT, ele vai te auxiliar a fazer um plano de negócio. Sim. Eu brinquei com ele esses dias, fiz um plano de negócio, que eu vou abrir uma outra empresa nesse segmento gastronômico.
E o ChatGPT, para você que nos ouve, é uma ferramenta maravilhosa. Ele é uma das ferramentas, né? E aí, Josimar, partindo do segundo caminho nosso aqui, o que hoje o empreendedor brasileiro, que ele passa suas alguras, eu queria que você falasse, dentro do seu conhecimento, dos códigos que você aprendeu na sua vida, sobre duas questões. Por mais que o brasileiro ele cai no primeiro degrau, no primeiro óbice, por várias questões. Por não ter questões técnicas, aptidões, mas o brasileiro, e também ser, às vezes, muito emocional, porque às vezes ele vê um influencer falando, olha, você com o seu celular, você aí sai da sua CLT e vem para esse caminho do empreendedorismo, vem por emoções. É igual isso aqui, ó, o podcast. Várias pessoas me procuram, eu já dei mentoria para 2 pessoas para montar o seu podcast. Uma delas, graças a Deus, está indo super bem em Aracaju. Mandar um abraço para ela, até mandei esse link depois para ela assistir. Mas a maioria não conseguiu continuar, porque vai pela emoção. Vê um amigo, vê alguém que está fazendo um podcast, nossa, isso é legal, o Evandro fala super bem, aquela segurança, eu quero ser igual o Evandro. É bonito ter um cortezinho, um videozinho na internet, bacana, mas vem pro bastidor. Vem preparar o conteúdo, vem preparar as perguntas, vem conduzir um podcast e vem ter a resiliência de fazer algo que você está investindo e que não está chegando nenhum retorno financeiro de imediato. Verdade. Esse aqui é um bom exemplo de negócio também. É verdade. Porque não é só um negócio físico, tem muitos negócios digitais que a pessoa vive aquela falsa ilusão, eu vou para a internet e vai acontecer um estralar de dedo. Isso ficou lá no passado. Até o próprio YouTube hoje, Evandro, se você começa um podcast, ele já tem um filtro que não tinha no passado. Tem um filtro de qualidade. Hoje você vê os principais comunicadores da TV tradicional indo para o YouTube. O que isso acontece? O algoritmo ele começa a aumentar o nível de corte. Então, se você está chegando hoje, principalmente na internet, imaginando que é só montar um canal aqui, começar um podcast e vai ter resultado amanhã, não é diferente do negócio físico não, viu? Você vai se frustrar. É verdade. Uma das características também do brasileiro, que são boas, que eu vejo, e eu queria que você falasse um pouquinho, as grandes marcas hoje, brasileiras que estão no mundo, que começaram às vezes através de uma startup. Talvez quem não sabe, o WhatsApp que a gente usa hoje começou numa startup. A resiliência do brasileiro. O brasileiro, por mais que ele tenha algumas características negativas, que é inerente nesse segmento, que você falar sobre isso, a resiliência dentro do sucesso no que tange ao empreendedorismo no Brasil. Não, a gente falou que tá da parte negativa, mas a gente tem bons projetos, bons negócios, a gente tem excelentes cases de sucesso. Inclusive, quando eu não sei se já teve a oportunidade de assistir no meu canal no YouTube, bem quando eu comecei, que não era nem podcast ainda, era só entrevistas, eu entrevistei o dono da Fricor. Ali é um exemplo de empreendedor e de resiliência. Depois, deixar o link aí, vocês assistam. Ele começou com a sociedade, Evandro, e o cara desistiu por conta disso aqui. Precisava sobreviver e tal, o cara era casado e ele ainda era solteiro. E entrou um sócio, desistiu, entrou outro, desistiu e ele continuou. Ele entregava carne de ônibus. Não era nem de moto, de bicicleta, ele entregava carne de ônibus. E hoje é uma das maiores empresas aqui do nosso estado, está representando bem o nosso Brasil. Isso é o quê? É aquela parte do cara vem com a paixão, com a emoção, mas ao mesmo tempo ele leva para a razão e ele entende que aquilo ali vai acontecer. Vai acontecer. E ele paga o preço por isso. O problema é que quando você fica só no campo da paixão e não dá continuidade ao seu projeto, porque não é fácil, não é simples. Eu sempre falo para as pessoas na qual a gente presta um depoimento, um testemunho, né? A gente tem aí... Fizemos mexer para a Fricor, vamos patrocinar a gente. Ficou caso de sucesso mesmo, de verdade. Fricor é maravilhoso, produto maravilhoso, empresa maravilhosa. Todo empreendedor nato, ou aquele que quer entrar no oceano do empreendedorismo, ele tem que ter uma coisa em mente: missão. Sim. Qual é a missão e qual é o legado? Missão e legado. Como você muito bem pontuou,
que é uma pessoa te consultou e perguntou, Josimar, o que tá dando dinheiro? Então, o que tá dando dinheiro? O que tá gerando riqueza? O que tá gerando prosperidade? Então, essa pessoa, normalmente, ela tá fadada em sucesso porque talvez ela não entendeu o que é valor, o que é missão, estratégia, que conquistas que eu quero. O dinheiro, pecúnia, é consequência de quem é próspero. A prosperidade, ela tem congruência com o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo de sucesso, ele tem legado, tem marca, tem brand, tem network, tem alma, tem dinheiro. Não, e você pode começar, Evandro, com tudo isso, porque hoje você tem a internet, se você não tem condição de se qualificar num prazo curto, por exemplo, você pode procurar entender o que é branding, como trabalhar a minha marca. Eu vou começar o meu negócio, eu vou só pela ideia, só pelo produto? Não, eu preciso saber qual que é a minha visão, onde eu quero chegar. Qual que é a minha missão? Missão é a minha razão de ser, por que eu existo? Quais são os meus valores? Que valores que eu vou defender? Porque essa geração Enzo, essa juventude, tem um comportamento muito diferente do meu e do seu. Quando ela vai comprar, a sua decisão de compra. Essa juventude, igual está seu filho ali, quando ele vai comprar qualquer produto na internet, ele vai primeiro procurar no Instagram, ele vai no Google, ele vai no TikTok. Ele quer saber qual é a avaliação dos seus pares sobre o seu produto. Então, se você não respondeu essas perguntas, eu volto lá nos porquês. Qual é a minha razão de ser? Por que eu existo? Quais são os meus valores e aonde eu quero chegar? Que problema que eu vou resolver da sociedade? São perguntas simples, parecem simples, mas que se você não conseguir resolver isso antes, você vai ser só mais um no seu mercado, no seu segmento. Perfeito. E aí eu entro naquele ponto que a gente falou lá no início. Por que é que eu vou deixar de comprar na hamburgueria do Evandro para comprar na sua? Qual que é a sua proposta de valor? É verdade. E aí, pegando um gancho que você falou do ChatGPT, o ChatGPT ele é uma válvula de escape, como você bem mencionou, excelente para quem está começando. É claro que ele não tem o preparo que a gente tem para filtrar e poder canalizar um plano de negócio nos seus mínimos detalhes. Mas ele consegue entrar muito mais preparado do que não fazer nada. É verdade. Eu vou dar uma pausa no nosso podcast. Pode? Sim, pode. Nós, dentro do podcast, vamos fazer uma pausa no nosso debate. Eu queria que você olhasse para a câmera lá e mandasse primeiro um beijo pro Caio. O Caio, nosso companheiro de toda hora, 25 horas por dia, igual a CBN, conosco, nos acompanhando. Mas que você falasse sobre o curso que você ministra, qual que é o seu público-alvo, qual que é a sua missão dentro desse curso, o que você projeta de futuro para o empreendedorismo no Brasil, quais as dificuldades que nós margeamos a médio prazo. Eu vou dar um sotaque na sua resposta. No meu segmento, que é jurídico e gastronômico, que são diferentes, são áreas diferentes, mas a gente percebe também uma queda, inclusive, na parte jurídica. Mas na gastronomia, que a gente presta também consultoria para alguns bares e restaurantes, uma queda de 28% do mês de janeiro, início de janeiro até hoje, mês de maio. 28%. Olha o contorcionismo que o empreendedor tem que dar sem perder a qualidade na prestação de serviços, sem ter que modificar o preço. Olha só o malabarismo. 28% de queda de vendas, para quem tem um orçamento mensal de R$1 milhão, são R$280 mil a menos. Né? Mas eu queria que você falasse para o nosso público que nos assiste, que já vai compartilhar, que vai passar para outras pessoas, sobre o seu curso, o que você leva de missão, qual é o conteúdo maravilhoso que você leva, para que as pessoas também, através das suas redes sociais, que o Caio vai colocar aí, também te sigam e compartilhem também o seu canal. Primeiro vamos pela razão, né? Eu falei desses exemplos e não poderia fazer diferente no meu projeto. Eu faço a consultoria empresarial há mais de 15 anos. E por que eu entrei nesse nicho? Quando eu estava concluindo o meu curso na faculdade, Evandro, eu cheguei naquela fase mais triste da faculdade. Todo mundo fica apreensivo, que é a monografia. E tem males que vêm para bem. Tem coisas que acontecem na sua vida que servem de aprendizado que naquele momento você não consegue entender. E eu passei por diversos grupos, a maioria não tinha interesse de fazer o trabalho. E a nossa monografia era um projeto de consultoria num hotel aqui em Goiânia. E eu comecei esse projeto, o pessoal não fez nada, eu fiz o projeto praticamente sozinho. Daquela consultoria, houve umas mudanças no hotel, foi muito bem elogiado, trocou de gerente, teve um resultado fantástico. E eu comecei
a gostar daquela área e vi uma lacuna. A gente deu muitos exemplos aqui do Sebrae. O Sebrae é excelente, porém, o Sebrae é muito técnico e é o que eu estou tentando fazer nesse podcast. Você viu que eu quase não estou utilizando nomenclaturas do nosso dia a dia, porque gera muito mais empatia para quem está nos assistindo. Porque o micro e pequeno empreendedor, ele não conhece quase nada dessas siglas. E provavelmente, se a gente não estivesse falando nessa linguagem simples, né, ele nem estaria nos assistindo até agora. Afasta, é verdade. Então, eu identifiquei esse primeiro problema. Eu falei assim, o Sebrae é muito bom, mas é muito técnico. E eu acompanhava clientes meus que não conseguiam entender, não conseguiam colocar em prática o plano de negócio, analisar indicadores. Chegava, olha, você tem que fazer isso e agora vai lá e faz. E o cara não dava conta, ele não tinha condição de pagar e deixava o Sebrae de lado. Nessa consultoria, eu identifiquei esse gargalo e pensei o seguinte, não vejo nenhum consultor que atua para micro, pequeno e um pouquinho dos médios, mas os micros e pequenos empresários, que consegue personificar a consultoria de acordo com o perfil de cada cliente. E o que é isso? Tem cliente que ele é mais técnico, gosta de relatório. Tem cliente que ele só vai ouvir, vai praticar o que eu estou explicando na conversa, sentado numa mesa ali, batendo um papo. E baseado nisso, eu comecei minha consultoria nichada para micros e pequenas empresas. E aí, ao longo do tempo, você vai construindo o que a gente falou, que você vai construindo um brand, uma marca, e ela vai subindo de valor. E eu comecei a perder espaço com esses pequenos. E eu ouvia muitas reclamações. Josmar, gostei muito da sua consultoria, normalmente é por indicação, mas eu não tenho condição de pagar. E eu fui e pensei assim, eu tenho que atender esse pessoal, porque hoje ele não tem condição, mas amanhã ele pode ter. Eu não posso deixar ele esquecer de mim. Uhum. E aí eu reuni toda essa experiência minha de quase 16 anos de consultoria e compilei ela em um curso, numa linguagem bem simples, com aulas curtas, de 7 a 10 minutos, trazendo só a parte prática do dia a dia do empresário, principalmente os cases de sucesso. Uhum. Como que a gente fez, por exemplo, formação de preço. Se eu for falar de formação de preço aqui, daria um outro podcast. É verdade. Se eu for ensinar isso para o cliente na prática, demora. Então eu coloquei só o básico, para ele começar no estágio 1. Montei um curso bem resumido, 100% digital, que você pode acessar, assistir no celular. O curso chama Sempre Azul, que é a maior preocupação do empresário, se manter no azul no começo. O curso chama Sempre Azul, então para você que está começando um projeto agora, ou para você que está pensando em dar uma mudada na sua empresa, ou quer fazer um plano estratégico, quer saber o seu preço, só acessar aqui o QR Code está disponível na tela, fazer a sua inscrição e ir lá a gente vai acompanhar você até a fase final do projeto do seu negócio. Você ainda faz trabalho pro bono ainda, como a gente faz na advocacia? Pro Sim. bono? Ótimo. Eu estava conversando com o meu filho, que está muito entusiasta com tráfego, né, pago. E eu falei para ele, meu filho, daqui uns dias vai ter um parente na frente que vai fazer tráfego. Você tem que dar um salto quântico e sair na frente. Então, o que eu proponho a você? Faça o curso bem, vai fazer inclusive no IPOG, que é um grow up, e vai fazer também o tráfego pago especializado. O que eu falei para ele? Faça uma proposta empresarial. Chega no empresário e fala, olha, me dá 6 meses para mudar os resultados. Depois de 6 meses eu quero uma outra proposta. Então você vai trazer resultados, vai levar resultado em 6 meses. Ao cabo de 6 meses, você vai fazer uma nova proposta para ele. Eu quero participar dos lucros da empresa se eu melhorar ainda mais. Então, o empreendedor, ele tem que estar sempre vigilante às tecnologias e estar sempre na frente do mercado. Porque, igual eu falei, o que eu percebi é que muitas pessoas estão deixando a CLT para abrir uma empresa. Sim. E, às vezes, ficam naufragados porque, às vezes, não tem preparo técnico, não tem empatia, às vezes, com o próprio produto, não tem um autoconhecimento. Porque o empreendedor ele tem que ter um autoconhecimento para falar assim, opa, peraí, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho que trabalhar essa parte. Eu tenho um problema em negociar, sou cabeça quente, eu sou colérico nas minhas negociações. Então, o autoconhecimento vai subsidiar você para que você possa ser um bom empreendedor também. Só pegando, Claro. eu acho, interrompendo rapidinho, Evandro, que você falou um ponto muito interessante. Por exemplo, para você advogar, você ficou quanto tempo na faculdade? Faculdade, entre a Universo não estar
registrado no MEC, aquela luta toda, e a pegar o canudo foram 8 anos. 8 anos, para você Isso. começar a trabalhar. Para me bacharelar. Bacharelar. Né? Depois tivemos aí outras especializações. Aí depois teve que fazer a certificação de ordem, etc. Tudo. Quando você vai ao médico, normalmente você procura o melhor médico, Perfeitamente. mais qualificado, normalmente de 8 a 10 anos para ele começar. O problema é que as pessoas acham que empreender, qualquer um pode empreender. Você pode, qualquer pessoa pode abrir um negócio. O problema é que se você for só nesse pensamento, você vai fechar. Fala bem simples aqui, você vai fechar. Você tem que entender que para empreender exige qualificação, exige preparo. Não dá para você chegar assim, ó. E outra, tem um engano muito grande. Tem muita gente também que vai na internet, porque tá cheio de especialista, né, Ivan? Especialista em política. Muito. Só porque assistiu um videozinho de 1, 2 horas e acha que é o suficiente. Por exemplo, às vezes tem cliente que chega em você, questiona um diagnóstico que você deu sobre a situação, sobre o processo dele, como se tivesse o conhecimento. Aí você já percebe logo. Onde você viu? Não, eu vi num vídeo tal e ele já se mostra como especialista. Isso é verdade. E o empreendedorismo está caindo nesse problema. E é por isso que muita gente faz parte do número gritante do Sebrae, que não passa do 2º ano, e um número maior que não passa do 5º ano. E as pequenas e médias empresas são a maior fonte de geração de emprego do país. Josimar, caminhamos para o nosso arremate. Desde já te agradecendo a sua presença. Vou imitar você vai voltar aqui outras vezes. E aí nós vamos depois abrir uma caixinha de diálogo, depois pra gente, tá? Esse podcast vai ter um Instagram próprio a partir do mês que vem. Mas eu vou te dar, dentro daquilo que eu aprendi, né, na minha vida de empreendedor, de estudos, né, tanto na parte jurídica, porque você ser dono de escritório também, você tem que ter esses nuances de empreendedorismo, de marketing, de tudo, né? Mas eu quero pontuar aquilo que eu aprendi e vou te devolver para você acrescer e comentar. Pode ser assim? Sim. Fechamos assim? Porque o Caio depois vai pôr lá a palavra-chave e aí as pessoas vão levar essas palavras-chave para a vida delas, porque nós temos que transmitir um conteúdo e o valor justamente são esses códigos, esses drives para que as pessoas manifestem isso na vida delas. Querido Pablo Marçal, os drives. Os drives. Pega o código aí com o Ivan. Pega o código. Então vamos lá. Empreendedorismo. 10 lições daquilo que você pode e deve aplicar na sua vida baseado no primeiro ponto. E você vai comentar. Comece com um propósito, com a missão. É contigo a palavra. Nossa, que pergunta boa, hein? Eu acho que o primeiro ponto, Evandro, eu começaria e a gente está falando muito isso, né? Tem muitas pessoas falando sobre isso, o próprio Pablo Marçal, Joel J, Flávio Augusto e por aí vai, uma série de especialistas que vêm falando sobre isso. Acho que o primeiro ponto antes de empreender é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer você minimizar os seus erros, vai te dar mais possibilidade. Porque com o autoconhecimento você vai ter mais empatia, vai saber das suas qualidades e dos seus pontos de melhoria. Você sabendo das suas qualidades, seus pontos de melhoria, você vai buscar auxílio. Ou você vai buscar auxílio profissional, ou você vai buscar auxílio de se qualificar. Se eu quero ganhar velocidade, eu vou buscar especialistas para meu negócio andar mais rápido. Agora, se eu não tiver condição de me especializar, se eu não tiver condição de pagar alguém, eu vou ter que me qualificar. E isso, às vezes, demora um certo tempo. Então, caminhando para as lições que você pediu, primeiro, autoconhecimento. Analisar o mercado, entender os estágios para se montar um negócio. Você nunca pode ficar só no estágio 0. Tem um momento em que você vai começar, validar o produto, depois você tem que se preparar, depois você vai estruturar o seu negócio. De repente você já entra no perfil de empresário. O que é o perfil de empresário? É o perfil mais de administração, de gestão. Qual que é o custo do meu produto? Qual que é a minha margem de lucro? Eu estou tendo a margem que eu quero? Qual que é o meu posicionamento no mercado? Será que eu estou posicionado como eu queria? Você deu um exemplo antes aqui de faturamento, de queda de faturamento, e às vezes muitas pessoas não entendem isso. Às vezes você vai ter que gastar para segurar o seu posicionamento, que você não pode estar baixando o preço do seu produto o tempo todo. Uma coisa que muita gente não entende é isso.
Você vai trabalhar com estratégia de valor ou estratégia de preço? O que seria estratégia de valor e estratégia de preço? Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo aqui da Casas Bahias e uma loja... Fala uma loja chique aí de móveis que você gosta. De móveis? É complicado. Móveis de luxo. De luxo? Móveis de luxo. A Concept na Vila Nova. Concept na Vila Nova. Então, Concept e Casas Bahia. A Casas Bahia ela tem que estar constantemente fazendo promoções e trazendo o cliente pelo valor das parcelas. Não tem nada de errado com isso. É um pedaço do mercado. É um nicho do mercado. E a Concept, ela trabalha valor. Ela pode o tempo todo fazer promoção igual a Casas Bahia? Não vai dar certo. A Casas Bahia pode se posicionar como a Concept? Não. Então, esse é um outro ponto que você tem que analisar antes. Porque, vou voltar ao exemplo seu da hamburgueria. Se eu tenho uma hamburgueria e eu me posicionei como estratégia de valor, a minha comunicação, a minha embalagem, o meu layout, o meu atendimento, ele tem que comunicar tudo isso. Se eu estou trabalhando estratégia de preço, também tem que comunicar tudo isso. Tem que estar sempre lá uma promoção, ganhe isso, ganhe aquilo. Então, entre várias coisas, autoconhecimento, proposta de valor, posicionamento e o que a gente falou no começo. Aonde eu quero chegar? O que eu proponho mudar na vida das pessoas, na minha comunidade, com esse projeto aqui? O que isso vai mudar na vida das pessoas? Quando eu penso dessa forma, eu foco no problema e não na solução. Josmar, mas como assim? Focar no problema e não na solução? Bem, enquanto eu estou focado aqui no problema, eu tenho mais empatia e consigo fazer uma leitura mais objetiva e mais clara do seu problema. Se eu estou focado aqui só em solução, eu fico só buscando solução e não busquei entender nem o problema que está acontecendo no meu mercado, no meu segmento, ou até mesmo aqui na esquina, num negócio que eu estou querendo montar. Então, pesquise antes, o máximo possível que você puder. Hoje a gente tem muito conteúdo grátis, tem vários canais como o seu aqui que traz bons convidados, que você tem mesclado aqui, né? Vários tipos de pessoas, vários tipos de contribuições. Então, busque conhecimento. Tem o auxílio do ChatGPT, se você não quer buscar alguém para te auxiliar. Eu acho que até passei das 10 dicas aí que você pediu. Você falou que começa com a missão, você falou sobre agregar valor, falou sobre flexibilidade, falou de resiliência, e aí eu vou te passar aqui as últimas. Falei de posicionamento. Posicionamento. Então eu quero que você fale então para os nossos maravilhosos YouTubers... Otimismo e cuidar-se. O empreendedor no Brasil, como ser humano, ele tem se cuidado, porque nós sabemos que o empreendedor mal dorme, mal come, mal ama, mal vive. Você falou de otimismo e fez lembrar uma fala do Cortella, nosso saudoso Cortella, que ele fala que a gente tem que ter sempre um amigo otimista e um amigo pessimista. E às vezes até na sua empresa é importante. Por quê? Se você vai na linha só do otimismo, vai gerar problemas. Se você fica só na linha do pessimismo, você não avança em nada. Então eu acho que se você buscar esse equilíbrio, você consegue ter bons resultados no seu projeto. Perfeito. Estudar sempre. Estudar sempre. Igual eu e você, a gente não para nunca. Por exemplo, eu sempre dou essa dica no podcast. Procure ler pelo menos 4 livros de áreas diferentes. Porque aí vai facilitar muito o que a gente falou aqui nesse podcast inteiro. Para você ter empatia e fazer uma leitura melhor para ter um produto ou um serviço que vai atender uma necessidade do público que você está querendo. Eu já assisti vários podcasts, eu vou assistir vários, mas eu creio 2 apresentadores de podcast. Já assistiu já? Já viu 2 apresentadores de podcast? Aqui? Aqui? Então, você que está nos assistindo, você é um privilegiado, viu? 2 apresentadores de podcast, um entrevistando o outro e um conversando com o outro. Não, e o mais interessante é que aqui eu estou sendo sabatinado por um empreendedor, né? Que ao mesmo tempo que ele está me entrevistando, ele está me colocando aqui problemas, ganchos que ele tem no dia a dia. Isso é legal, isso é um desafio muito grande. E para ser empreendedor no Brasil, você tem que conhecer a problemática para apresentar para o seu público, para o seu comprador de produto ou serviço, a solucionática. Né? Quero arrematar, desde já te agradecendo, Josimar Pereira, meu amigo, nosso professor de marketing.
Depois, a gente pode falar depois, num segundo momento, sobre neuromarketing e endomarketing. Muito legal. Um tema muito interessante. A neurociência, ela tem entrado em todas as áreas sociais, tem até na política, na administração pública, e não poderia ser diferente da neurociência voltada para vendas e marketing, né? Eu acho que a gente pode depois travar uma boa conversa para transmitir para o nosso público o que eu vou ouvir no podcast com as estrelas, com o Evandro, com o Josimar, o que eu assisti e que eu aprendi para mim, o que eu vou levar para o resto da vida como legado. É porque marketing e vendas, Evandro, só para a gente finalizar, marketing e vendas está presente em tudo. Tem gente que fala assim, Josimar, eu não sei vender. Eu falei, você sabe vender e não sabe disso. Fazer igual o Pablo Marçal, anota esse código aí. Você sabe vender e não sabe disso. Por exemplo, quando você precisa convencer alguém de algo, o que você vai fazer? Por mais que você seja tímido, você seja o que for, você vai convencer. Estamos num grupo aqui de amigos. Estamos saindo do futebol e vamos decidir em qual barzinho a gente vai tomar uma cerveja. Naquele momento, aquele que quer ir no local preferido, você vai apresentar como líder, como vendedor, e vai passar ali a sua missão de convencer todos os outros aí naquele barzinho que ele está com vontade. Naquele momento ele fez 3 coisas que às vezes ele acha que ele nem tem capacidade. Ele ativou o processo de liderança, ele fez venda, ele foi persuasivo. Então ele trabalhou 3 coisas: liderança, vendas e marketing, sem nem saber que ele tinha potencial para isso. Então o marketing está presente em tudo. Nós estamos aqui juntos aqui hoje, fazendo esse bate-papo. Começamos lá do primeiro que você foi no meu podcast. Por conta de quê? Por conta do meu marketing e do seu. Se não fosse o seu marketing pessoal e empresarial e o meu, nós não estaríamos aqui no terceiro encontro para bater esse papo. É verdade. Network é importantíssimo para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade. Tem ferramentas hoje para que você possa criar e aumentar e hidratar sempre o seu network. Então caminhamos para o final. Agradecer então toda essa companhia maravilhosa de informações e de sementes. Eu finalizo, eu acho que em Marcos 8:32 fala que não se conformeis com este mundo. Então a mensagem, e a mensagem que a gente... E aí eu passo para você encerrar. A mensagem que a gente deve e vai passar para você que nos ouve é: por que não se conformar com as alguras desse mundo? O empreendedor ele tem que ter uma missão: resolver problema. Eu vou abrir uma empresa, eu quero ter essa missão: resolver problemas. Nós tivemos um caso de uma conhecida que abriu uma loja num shopping center aqui em Goiânia. Ela nunca passou pelo crivo de um curso técnico, mas o marido emprestou 1 milhão e o pai 1 milhão. Foi orientada a não abrir, porque começa devagarinho, faz em casa. Não, mas aqui dá um salto quântico sem preparo. 6 meses ela estourou os 2 milhões de reais, em 6 meses, e o marido estava pegando novas dívidas no banco. Nossa. E nós temos vários casos. Então, empreendedorismo no Brasil é resolver problemas e não criar problemas. Então, eu encerro e passo a palavra para você encerrar, agradecer a sua atenção e a palavra é contigo, mestre Josimar Pereira. Você falou em problema, me fez lembrar, uma vez eu estava no aeroporto para um voo, ia fazer uma palestra e estava na dúvida, não queria seguir o meu cronograma, o que eu havia preparado. Eu falei, eu queria fazer algo diferente. Fui na livraria e o primeiro livro que eu vi foi de um autor que é muito bom, Reinaldo Chiachim, que sou muito fã dos conteúdos dele. E o título do livro me atraiu, que era assim: Problemas, Oba, aplauda os problemas. Eu falei, esse livro é legal, eram 100 e poucas páginas. Naquele voo, fui assistindo o livro e falei assim, vou fazer a palestra dentro disso aqui. Muita gente reclama, às vezes você reclama dos seus problemas no seu dia a dia. Lembre-se, o meu problema lá na monografia se tornou a minha principal atividade profissional. Então, quando você vê um problema, procure ter um olhar diferente para ele. Dentro desse problema, o que eu posso trazer de solução? Isso sim pode virar um negócio. Isso sim pode trazer um resultado diferente na minha comunidade, na minha igreja, no meu grupo social. Isso aqui eu estou falando para qualquer pessoa. Não é nem para quem quer empreender, não. Para qualquer pessoa. Para fazer uma mudança na sua casa, na sua família, pense no problema como uma oportunidade e não como um aprisionamento. Se você pensar no problema como uma oportunidade,
Porque, afinal, somos pagos para isso. Eu sou pago para resolver problemas dos empresários. O Evandro é pago para resolver problemas dos clientes deles. Por que é que eu vou levantar de manhã e vou reclamar dos problemas? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa. Aplauda os problemas, frase do nosso querido autor, Reinaldo Chaching. Grande Josimar Pereira, satisfação tê-lo conosco. Obrigado. Até a próxima. Vejo você no nosso próximo podcast com as estrelas. Beijo no coração, fique com Deus. Deus acima de tudo.